Oi, boa tarde. Está no ar mais um Planeta Campo com as melhores reportagens do ano. Hoje temos um dia dedicado à pecuária. Sabia que o manejo sustentável tem se revelado eficiente para acelerar e melhorar a criação? Aliás, o ciclo reduzido, por consequência, diminui as emissões de gases de efeito estufa. Sem contar nos suplementos alimentares que estão surgindo e podem reduzir o metano em quase 90%. Então, as informações para o futuro do seu agronegócio agora no Planeta Campo. Essa é uma edição especial sobre pecuária sustentável. Então, acho que não poderíamos começar com outro exemplo, senão aquele, de produtividade, biossegurança e bem-estar animal. Um exemplo que é a cadeia produtiva de frangos de corte e também de suínos. É uma das mais importantes do agronegócio brasileiro. É de destaque no mundo, inclusive. Vamos mostrar o exemplo de uma granja de frangos de corte na região de Pirassununga, interior de São Paulo. Genética, sanidade, ambiência, nutrição e equipamentos. Estas são palavras-chave quando se fala em avicultura de corte no Brasil. O casal Kátia e João sabem bem disso. Eles apostaram também em ações sustentáveis para aumentar a produtividade. O primeiro passo foi fazer o descarte correto dos materiais. É muito simples. A gente tem em cada aviário, a gente tem um balde, onde nós colocamos na frente tudo que é para colocar naquele balde especificamente. Então é só abrir a tampa e colocar lá dentro. E isso vai fazer muito bem para nós, para futuras gerações. No total, são gerados cerca de 500 quilos de resíduos por ano. Alguns materiais são recicláveis, como EPIs e frascos plásticos. Mas os resíduos sólidos têm um destino diferente. Não podem ser jogados no meio ambiente. Todo atendimento da área de saúde, tanto humana como animal, inclusive no campo, esses resíduos eles devem ser acondicionados, tratados e destinados de forma correta. E a empresa ela é responsável pela essa destinação, de fazer a destinação correta. E não pode ser reciclado, não pode ser reutilizado e ele deve ter uma destinação correta. E também não pode ser jogado no meio ambiente. A compostagem é um processo natural em que micro-organismos como fungos e bactérias são responsáveis pela degradação da matéria orgânica que se transforma em adubo. Para acelerar esse processo, a granja utiliza o rotoacelerador. Nós fizemos a opção por rotoacelerador, custo e benefício. Praticidade, o tempo, no descarte do frango morto. Então é muito prático, muito rápido. Então você não perde tempo lá para descartar o frango. É a aceleração da compostagem das aves. E, na verdade, ele acelera o processo de compostagem. Ele chega a reduzir até pela metade o processo total da decomposição das aves. A produção de frangos de corte vem passando por intensas transformações nos últimos anos. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o volume de carne de frango produzido entre janeiro e junho atingiu a marca de 7 milhões e 200 mil toneladas, um aumento de quase 8% sobre o primeiro semestre do ano passado. O frango ganhou espaço na mesa das famílias brasileiras durante a pandemia. Em média, cada brasileiro consumiu mais de 45 quilos de carne de frango no último ano, quase 3 quilos a mais do que em 2019. Aumenta a demanda, automaticamente também aumenta a produção. Isso gera mais resíduos, é uma consequência natural do mercado. O problema está no descarte. A destinação correta garante que o meio ambiente e a saúde pública não sejam comprometidos. Diante da realidade do setor, a produção sustentável, envolvendo questões ambientais, sanitárias e bem-estar animal, são tendências cada vez mais presentes na vida do produtor. Muito simples, como eu já falei, é só abrir a tampa e colocar dentro. O pessoal depois nós separamos tudo em embalagem apropriada e o pessoal retira. Então você não tem o trabalho de levar para descartar em algum lugar. E o material descartável de casa, da granja, tudo que é simples, não é químico, pode-se até vender esse material.
pessoal até gostaria de pagar para a gente, como eu falei. Então você pode ter um lucro em cima desse material, além do que eu já falei, que também vai agregar ao meio ambiente, né? As granjas ainda são exemplo na redução de emissão do metano, porque os dejetos são tratados ou utilizados tanto para fertilizar lavouras quanto para abastecer biodigestores e assim gerar energia elétrica. A criação de gado também está evoluindo nesse sentido. Para reduzir o metano, estão sendo adotados suplementos alimentares e até se reduzindo o ciclo de vida dos animais. Os pecuaristas também estão sequestrando os gases de efeito estufa, recuperando pastagens e plantando mais árvores. Quando se fala em pecuária de corte, a Fazenda São Francisco de Assis, localizada em Lagoinha, interior de São Paulo, é um exemplo de sustentabilidade e alta produtividade. José Isidoro, à frente do negócio há 5 anos, sabe de cor o segredo do sucesso. O segredo é você realmente implementar técnicas modernas, né, de criação, você melhorar seus pastos, você fazer uma alimentação suplementar nos pastos, que são a fase de recria, você adquirir bezerros com alta genética, é uma parte muito importante, e alcançando o resultado da recria, é você partir para um confinamento aí com esse gado, vamos dizer, de boa genética e com alimentação de qualidade. A fazenda tem 100 hectares próprios e mais 70 arrendados e conta com 800 cabeças de gado, com a média de 4,7 cabeças por hectare. Segundo o responsável técnico, a produção funciona assim: recria intensiva em sistema rotacionado a pasto com suplementação proteica e energética, até atingir 330 a 350 quilos. Os animais chegam com 8 meses e permanecem mais 7 no pasto. Depois, passam pelo processo de engorda no confinamento, até atingirem 570 quilos. Tradicionalmente, o ciclo da pecuária no Brasil é de 34 a 40 meses, ou seja, o animal é abatido com 3 anos a 3 anos e meio. Quando falamos em precocidade, como é o caso desta fazenda, esse ciclo é reduzido. Os animais são abatidos com 20 a 22 meses, ou seja, menos de 2 anos. Ganha o produtor com rentabilidade e o meio ambiente com a diminuição da emissão de metano. Como a gente faz aqui o sistema de rotacionado e é adubado, vamos dizer, a gente consegue concentrar o maior número de animais possíveis na época do pasto, na época das águas. Então vamos por hoje a média nossa aqui, atual, na seca, está em 4,7 animais por hectare, contando recria e confinamento. Então vamos supor, se a gente pegar a média do Brasil aí, que é 0,7, 0,8 cabeças por hectare, a gente está aí praticamente 5 vezes a mais aqui. Então a gente, vamos dizer, tem uma sustentabilidade por estar com mais animais e menos área, produzindo mais carne também. Então a gente consegue aliar a produtividade a essa sustentabilidade. E a precocidade, principalmente no padrão genético, né, animais de genética superior, eles ganham mais peso mesmo no pasto, têm melhor acabamento no confinamento e acabam indo para o abate mais cedo. Por exemplo, hoje a gente abate animais aqui com média de 20 meses de vida. Segundo estimativas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a pecuária responde por 14,5% das emissões de gases do efeito estufa. A emissão média anual do metano por bovino é de 57 quilos por animal por ano. Ações para aumentar a eficiência dos sistemas de produção e melhorar o desempenho dos animais podem reduzir esse valor. Nos últimos 20 anos, nós conseguimos encurtar esse ciclo para um período aí de 5 a 6 anos. Qual é a explicação disso? Né? Reflexo dos ganhos de produtividade, reflexo de tecnologia que está sendo empregada dentro dos sistemas de produção. E isso traz inúmeros ganhos para o pecuarista, né? Você trabalha com um ciclo mais curto, você tem um fluxo de caixa, né, mais rápido dentro do seu negócio, você consegue produzir animais mais precoces, você consegue liberar terras, né, para novas categorias animais, ou, enfim, você só traz benefícios tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista ambiental para o negócio, porque à medida que você reduz o ciclo, né, você está emitindo menos CO2 por animal
dentro da sua área. E isso já traz uma contribuição muito significativa, né, para a sustentabilidade do negócio da pecuária de corte, né? O alto desempenho animal favorece a redução das emissões de gases pelos bovinos. A produção do metano depende da quantidade e qualidade do alimento digerido, do tipo do animal, do grau de digestibilidade e até as condições de criação fazem a diferença. A gente não consegue pensar em precocidade se a gente não trabalhar com genética e nutrição aliada e principalmente hoje sustentabilidade, porque a base da fazenda é o solo. Então, se a gente não cuidar do solo, não cuidar das pastagens, a gente não consegue fazer a recria bem feita. E em questão da nutrição, por exemplo, os animais hoje na recria, eles são suplementados com proteico energético. Dessa forma, a gente, vamos dizer assim, no rumen do animal, quando o animal é submetido só a pasto, a produção dele de metano é maior do que o animal que é suplementado com proteico energético, através das vias metabólicas da digestão. Então, se ele fica menos tempo, eu produzo menos metano porque o tempo dele de vida é menor. Na fazenda, até o esterco recolhido do confinamento vira adubação de pastos e também serve para a plantação de milho. O José Isidoro sabe bem quais são as ferramentas necessárias para se manter na atividade de forma competitiva, lucrativa e sustentável. Eu acho que o planeta agradece porque você, numa área menor, você tem uma produção muito alta, vale a pena economicamente e também cuidamos aí um pouco do planeta, né, dentro da possibilidade. É uma coisa que eu gosto muito de manter minha fazenda com melhoria das terras, melhoria das matas, das nascentes, né, então vale a pena, com certeza. Parabéns ao produtor. Vamos fazer um intervalo e depois conhecer uma alternativa que vai na ração mesmo, um suplemento e que pode diminuir bastante a emissão do metano. Então, até já. Uma das formas mais eficientes de reduzir as emissões de metano pelo gado é suplementando a ração. E no Instituto de Zootecnia de São Paulo está sendo testado o tanino, uma substância natural que vem das árvores. Rápidos e baratos. É assim que são os experimentos conduzidos pelo Laboratório de Fermentação Ruminal e Nutrição de Bovinos do Instituto de Zootecnia. Poucas instituições no mundo têm instalações tão avançadas como as do novo centro de pesquisa localizado em Sertãozinho, interior de São Paulo. A estrutura é única no Brasil e conta com equipamentos capazes de agilizar e reduzir os custos de pesquisas na cadeia produtiva da carne, um aliado para o produtor. A gente precisava de salas grandes, a gente precisava colocar todos os equipamentos, né, que pudessem nos munir dessas ferramentas para que a gente pudesse fazer todas as análises. E aí a gente construiu isso daqui. Constrói como? Primeiro com a ajuda do governo, né? Tem um investimento grande aqui, que a gente chama de tesouro, né, do governo do estado de São Paulo, e um investimento grande da FAPESP. A FAPESP investiu bastante nesse laboratório através de um projeto que chama Plano de Desenvolvimento Institucional de Pesquisa. E esse projeto promoveu essas instalações, esses equipamentos novos, como você viu. Então, hoje a gente consegue ter um laboratório que não tem nenhum outro no Brasil. Fermentadores, analisadores de proteínas, centrífuga de ultra-refrigeração, cromatógrafo, alta tecnologia para servir de aliado para o produtor. Inclusive, um dos estudos analisa o aditivo em nutrição animal. Quando são colocados na alimentação, eles podem reduzir a eliminação de gases como o metano, medida amiga do meio ambiente. A ideia é testar em laboratórios novos produtos e oferecer ao produtor respostas seguras e sustentáveis. Por exemplo, um experimento com 5 tratamentos aqui no laboratório, que duraria de 5 a 6 meses no campo, a gente consegue fazer em 3 meses no laboratório. Um experimento que a gente ia gastar por animal 10 quilos de matéria seca por animal, aqui cada vaso desse simulando um animal, a gente utiliza 100 gramas, então torna isso o experimento mais rápido, mais barato e nos possibilita testar produtos ou alimentos que ainda não são usuais no campo e a gente não sabe qual seria a resposta do animal. Então aqui,
como a gente não vai causar um dano no animal, a gente pode, por exemplo, um aditivo que ainda não se sabe a resposta lá no campo, testar doses maiores, doses menores, até chegar numa dose ideal, ou algum subproduto de algum resíduo da indústria que a gente não sabe se teria algum componente que ia prejudicar a saúde do animal, a gente pode testar primeiro aqui, antes de levar esse produto lá para o campo. Um dos destaques do laboratório é um sistema in vitro chamado DualFlow. Existem poucos como ele no mundo e é o segundo instalado no Brasil. O diferencial desse equipamento é que a gente consegue simular a digestão da vaca, o rumen da vaca, dentro do laboratório. A vantagem disso é que a gente consegue otimizar o processo de entendimento dos processos de gestão, porque a gente consegue medir as mesmas coisas que a gente mediria lá no campo, só que de uma forma muito mais rápida, mais prática e econômica. Existem outros equipamentos também, como o sistema in vitro de produção de gases. São estruturas parecidas com garrafinhas. Cada uma delas simula um rumen. Para medir todos os dados gerados, é usado um cromatógrafo gasoso. É um sistema mais simples, mas a gente consegue testar um número maior de tratamentos. E também a gente consegue medir ali dos processos de gestão variáveis como produção de metano e CO2 e também entender os processos de gestão antes de levá-la para o campo, de uma maneira também mais rápida, mais simples, e também a gente pode fazer um screening, né, desses produtos antes de testar lá no campo, que seria muito mais difícil e mais caro também de se conseguir, e um tempo muito maior. O objetivo do Centro de Pesquisa é otimizar a cadeia produtiva através de estudos e análises para que essas respostas cheguem ao produtor. O principal objetivo desse laboratório é fomentar a cadeia produtiva, para que a gente pudesse entender um pouco mais como os aditivos eles podem otimizar a fermentação ruminal e, com isso, aumentar a eficiência de utilização dos alimentos, como que essa eficiência de utilização dos alimentos pode melhorar a produção animal, aumentar o ganho de peso, aumentar a produção de leite, e como que isso vai chegar até o produtor e vai otimizar a cadeia produtiva. Então, o objetivo é otimizar a cadeia produtiva. Reportagem com informação importante para você. Mas nessas edições de retrospectivas também temos conteúdo inédito, é claro, e é do Fórum Planeta Campo. Nós tivemos por lá presenças muito legais, como do seu Eduardo Coelho, que é produtor rural. Foi muito legal conhecer ele, inclusive quero apresentar a você. Olha só. A fazenda do pecuarista Eduardo Coelho foi uma das primeiras no país a usar ciência na seleção genética da raça Nelore. A sustentabilidade não ficou de fora. Sim, nós temos um impacto muito grande a nível de Brasil. A genética aditiva é a primeira empresa que iniciou a parte de precocidade nos animais. Então, com isso, fazendo que o Nelore emprenhasse aos 12 meses, criasse com menos que 24 meses e também a precocidade de abate também, que os animais abatem com menos que 24 meses tranquilamente. Há alguns anos atrás, ou sei lá, 30 anos atrás, o Nelore era abatido com 5, 6 anos. Hoje a realidade é abater com menos que 24 meses. Para ele, o produtor rural precisa ser mais protagonista quando temas sustentáveis são debatidos. Bom, eu acho que uma coisa importante que o produtor ele tem que ser proativo nesse assunto. Quando ele fica, por exemplo, reagindo negativamente, falando não existe aquecimento global, ele coloca os mercados contra o Brasil. Tá? Ele está trabalhando contra ele. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.